Para quem não me conhece, eu sou Sérgio Eckermann, professor da Faculdade de Arquitetura da UFBA. Vou pedir licença a vocês, permitam-me iniciar essa sessão de apresentação aqui do professor Alexandre Alves Costa, rememorando alguns fatos que automaticamente vieram à minha cabeça quando recebi o convite para estar aqui nesse momento que muito me emociona. Lembro, professor, de estar num lotado auditório da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Sento onde eu posso, porque o auditório estava lotado, e recém-chegado como estudante de intercâmbio de graduação. Pela porta, surge o senhor de passo firme, o burburinho vira silêncio, o mesmo silêncio que antecipa um concerto. O primeiro acorde de uma orquestra. Com um gesto, o senhor faz descer a luz e ouve-se em seguida o projetor de slides. Naquela época, havia projetor de slides. Esse depois já não para. Como um metrônomo acompanhar a voz, sua voz. Ali desvelava, como música, uma das mais belas aulas que guardo em minha memória. E eu tive muita sorte de que não foi a única, mas a primeira, apenas a primeira, do conjunto do curso de História da Arquitetura Portuguesa para o 4º ano da FAUP, naquela temporada 2000-2001. Não só pelo conteúdo, mas também pela crítica, sagaz conhecimento da arquitetura contemporânea portuguesa. Eram aulas que desembaraçavam para os novatos o novelo de circunstâncias, características, fases, mestres, trabalhadores, monumentos, construções e significados do patrimônio lusitano em arquitetura e urbanismo, que também era e é o nosso patrimônio na Bahia. E devo, professor, também ao senhor, o despontar para o hábito de desenhar alhures e estudar o mundo através do traço, registrando cadernos de viagem que lembro depois o senhor analisava com muito vagar e cuidado. Então, antes de mais nada, muito obrigado. Alexandre Vieira Pinto Alves Costa nasceu no Porto, onde formou-se arquiteto em 66. Atuou no combate político à ditadura fascista enquanto estudante, tendo sido membro do Partido Comunista Português, inclusive preso político. Desde a década de 70 exerce a profissão de arquiteto e em 72 deu início à sua carreira no ensino universitário nas áreas de projeto e história da arquitetura portuguesa. Colaborou, entre outros, com os arquitetos Álvaro Cida Vieira, Camilo Cortesão, José Luiz Gomes e Sérgio Fernandes, e também com a Câmara Municipal do Porto, fazendo projetos para vários municípios. No período pós-25 de abril de 74, fez parte da comissão coordenadora do SAAL Norte, o Serviço de Apoio e Ambulatório Local. Para quem não conhece, é um trabalho referencial no campo da assistência técnica em áreas patrimoniais, responsável pelo setor de planejamento e apoio ao projeto. Durante o Porto 2001, quando lá estava, a Capital Europeia da Cultura foi um dos 4 vencedores do concurso de ideias para a renovação da Baixa Portuense, uma grande referência também em termos de requalificação urbana em áreas protegidas. Professor emérito da FAUP, ele integrou a comissão instaladora do curso de arquitetura em 79, tendo desempenhado os cargos de presidente do Conselho Diretivo e de presidente do Conselho Científico, e dirigindo também o primeiro programa de doutoramento em arquitetura. Hoje é professor catedrático jubilado da Universidade do Porto. Tem inúmeras publicações, tem integrado o Conselho Editorial do Boletim da Universidade do Porto, da revista Monumentos, da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, do Conselho Editorial do Jornal de Arquitetos, da Ordem dos Arquitetos. Entre os prêmios obtidos, destaca-se o Grande Prêmio da Associação Internacional dos Críticos de Arte do Ministério da Cultura em Portugal, de 2008. Em nome da Memória 6, a qual agradeço pela oportunidade de mais uma vez ouvi-lo ao vivo e a cores, como há 20 anos atrás, tenho a honra de dar-lhe as boas-vindas para esta conferência. Obrigado. Lhe passo a palavra. Acredito que, antes de cumprimentar, acredito que é capaz de ser um pouco penoso agora ouvir uma conferência desta hora. Depois de tantas intervenções, eu vou ser o 16º. Acredito que pode ser um pouco penoso, mas peço desculpa, então.
tive um acesso de dúvidas recentemente, como tenho quase sempre na véspera das minhas intervenções, tive um acesso de dúvidas sobre a minha própria conferência, por 3 razões. A primeira coisa, até tenho nota aqui, é que só irá indiretamente falar de património. Tenho a impressão que património é quase tudo, se não tudo. E eu vou falar de continuidade. E o património é exatamente um elemento de continuidade. Portanto, eu vou falar de continuidade. E, nesse sentido, estou a falar de património. Embora indiretamente, de uma forma não muito direta. A segunda questão é que o tema que eu vou desenvolver hoje convosco é um tema que diz respeito fundamentalmente a Portugal e ao Brasil. Provavelmente a presença de tantos colegas e amigos de outros países será para eles, não sei, também ainda mais penoso ouvir um assunto que provavelmente não lhes interessa nada, não tem nada a ver com eles. Eu, enfim, apesar de tudo, estou no Brasil, em Salvador, sou português, achei normal estabelecer esta relação entre Portugal e o Brasil. A última questão que me causou alguma insónia é ter a sensação que eu falo de Portugal, devo ser mais uma pessoa aqui a falar português de Portugal, e eu tenho receio que não me entendam, enfim. Mas, enfim, não posso fazer nada. Eu vou tentar falar devagar, não sei se me estão a entender, se não, se estão a entender, ótimo, ainda bem. Portanto, agora vou começar mesmo. Antes de começar mesmo, eu queria cumprimentar a todos e todas e agradecer com emoção, muita emoção, o convite que me foi dirigido para tomar a palavra neste encontro de excelência. Ainda por cima com a apresentação tão simpática e exagerada de um ex-aluno meu que é muito prezo. Eu que espero poder contar com a vossa paciência, enfim, para me ouvirem sobre a luz da Revolução do 25 de Abril, que em Portugal estimulou um entusiástico desejo de reconhecer a nossa verdadeira identidade como nação. A nossa identidade como nação foi reprimida e inventada durante os 50 anos do fascismo. É verdade que com o 25 de Abril, a revolução que derrubou o fascismo, uma rigorosa e profunda investigação teve assim o seu início e um grande desenvolvimento, que felizmente se mantém, principalmente a nível académico. A questão da identidade, da verdadeira identidade de ser português. Pareceu-me oportuno, como já disse, abordar o tema da arquitetura portuguesa, que é indissociável da compreensão mais profunda das raízes da arquitetura colonial brasileira, nem sempre tomada em linha de conta pela historiografia dos dois países. Não basta estudar do barroco para cá, é preciso também estudar do barroco para lá. E muitas vezes tive a sensação de que não era usual, obrigatório que isso fosse feito. Há muitos anos, agora provavelmente já não é nada assim. Eu confesso que sou um apaixonado pela história. A história dos mestres arquitetos que me precederam e pelo que eles projetaram e como o concretizaram. A história da arquitetura portuguesa foi inicialmente para mim, um gosto diletante pelo belo construído no meu país. Foi também uma obrigação cultural para entender o nosso mundo, particularmente o mundo do meu país, e o seu passado,
para poder imaginar o seu presente e o seu futuro, sem quebrar a continuidade, que é a fonte que garante a sobrevivência das ideias, essencial para a nossa segurança. Eu sei que é fundamental a consideração da história para a compreensão da terra onde vamos atuar, porque nos abre a porta a um conhecimento alargado de referências onde buscamos as nossas convicções. Este último interesse, próprio dos arquitetos, é aquilo que chamamos a operatividade da história, que, aliás, só temos obrigação de procurar quando o usamos parcialmente, no caso a caso das circunstâncias de cada projeto. Com a sua ajuda, a da história, buscamos uma orientação, onde espelharemos o nosso desenho, resgatando garantias de viabilidade, qualidade dos espaços e dos sistemas construtivos. Nós amamos os historiadores. Eles são o ponto zero da nossa produção ou da nossa inventiva no desenho do espaço e na consideração das funções para podermos conquistar um mundo novo, onde o que é bom para nós seja bom para todos. Não parece fácil conseguir segurar esse mundo. O meu estímulo para esta conversa de hoje, que eu gostava de discutir, mas provavelmente não vamos ter tempo, nem uma conferência magíster como esta, dizem que é, não favorece o diálogo. O que me estimulou para eu fazer isto hoje com este tema foi o meu próprio pensamento e o pensamento de outras pessoas sobre o arquiteto Lúcio Costa. Lúcio Costa ampliou a historiografia da arquitetura brasileira quando estudou as matrizes da cultura arquitetónica mediterrânica, e ele diz mesopotâmica, a arquitetura jesuítica no Brasil, a arquitetura do período colonial, o mobiliário luso-brasileiro, a genealogia arquitetónica do Rio de Janeiro, a escultura e a arquitetura do Aleijadinho e ainda o inquérito à arquitetura popular em Portugal, incluindo tais ocorrências como parte da construção da arquitetura moderna brasileira, interessa-me especialmente que a arquitetura colonial seja considerada por Lúcio Costa como matriz para o vocabulário figurativo e os fundamentos semânticos da arquitetura moderna brasileira. Fico muito contente com esta interpretação, fico orgulhoso com esta interpretação. Por isso tenho defendido que o moderno no Brasil contém uma postura de ruptura, uma inovação generalizada, tratando-se de um processo próprio, onde a arquitetura incorpora novas ou elaboradas sintaxes e semânticas disciplinares. Daí a sua maravilhosa mesmo, contemporaneidade. A minha intervenção hoje aqui chama-se Sete Axiomas de uma pergunta aleatória sobre a arquitetura portuguesa. O axioma é um título um bocadinho similar, concordo que é. Mas, por outro lado, significa aquilo que eu queria fazer. O axioma, todos sabemos, é um consenso inicial que aceite como verdade indiscutível e que serve como ponto de partida para a dedução de outras verdades. Ela é uma verdade absoluta, nada melhor para se dirigir outras verdades. Primeiro axioma. A arquitetura portuguesa existe. Isto é uma coisa importante. Não é a arquitetura de Portugal, é a arquitetura
Um dia um inquilino passou. Estou a entrar no corpo. Um dia um inquilino, havia numa cidade de província portuguesa, animado por interpretar, pelo princípio aqui, como se toda a gente soubesse, é possível começar a aprender. É um grande mestre da Faculdade de Arquitetura, ainda tem uma escola, é uma espécie de fundador da Escola de Porto, além de ser um arquiteto que é fundamental na história da arquitetura portuguesa, por ter rompido com o chamado moderno sem memória para encontrar essa uma continuidade. Em certo sentido, é uma personalidade que se aproxima muitíssimo do suposto. E, portanto, há uma referência permanente para nós. Eu e os meus colegas, muitos deles, o Sr. Tomão, a Santa Cruz e o Sérgio, temos conversado sobre isto. Não há um dia que a gente não fala de carro. Não há um dia. Eu estou a cumprir esse dia. Estou a falar dele. Um dia com Helena, o Tatarana, mas era um bom vivão, era um homem que adorava viver, adorava a vida, era uma pessoa bem disposta, otimista, e dava força a toda a gente que estava ali. Não estava em crise, nunca esteve em crise, não sabia o que isso era. Portanto, depois de um bom almoço, o arquiteto Fernando Távora, eles já sabem que animado com a comida, e com o vinho afirmou, como que dirigindo-se a si próprio: achei que esta comida é mesmo portuguesa. Percebi, porque conhecia dele, que esta afirmação aparentemente trivial era só o começo de um discurso menos trivial. E, de facto, ele continua: esta comida é como a arquitetura. Se for, também cozinhada. Assim, também cozinhada. Confirmo, obviamente, a arquitetura portuguesa, aquela a que procuro reconhecer qualidades próprias, como reconheci no que acabamos de comer. E digo mais, mas não passa. Não será possível um passador, não sei o que é que se chama, um aparelho deste funcionário. Portanto, dizia ele sobre a comida, sobre a arquitetura. É como a arquitetura, se for assim também cozinhada. Refiro-me, obviamente, à arquitetura portuguesa, aquela que procura reconhecer qualidades próprias, como reconhecer o que acabamos de comer. E digo mais, se formos ao Brasil e visitarmos algumas cidades de desenho urbano e arquiteturas ditas coloniais, eu digo logo para mim mesmo, para não evitar os meus amigos brasileiros, orgulhosos com a independência do seu país, isto é, como Portugal. E interrogo-me sobre as razões que me levam a esta consideração. Será a modulação dos bancos? Será a escala, o sistema construtivo? Será a cor? Alexandre, portanto, ele dirigia-se a mim. Temos que investigar para darmos uma resposta científica, como agora se diz. Mas eu sei que é portuguesa. Como em Guimarães, ou outros lugares. Guimarães até onde eu nasci. Que até é capaz de ser mais portuguesa do que as suas congêneres continentais. A arquitetura, particular brasileira, é capaz de ser mais portuguesa que as suas congêneres nacionais. E eu sei porquê. Não sendo nem científico, nem falso ao mesmo tempo, como diria Almada Negreiros, é porque me faz lembrar a minha infância. Para já, vamos criar uma disciplina. Na nossa escola, vamos criar uma disciplina na nossa escola que se vai chamar História da Arquitetura Portuguesa e não História da Arquitetura em Portugal. Segunda questão. A cultura
popular e a erudita não são mundos separados. O povo perfeito é dele o gosto pela repetição tipológica, pela racionalidade construtiva, nas formas sólidas dos interesses simples. É também no povo, mas sempre contraditório, o gosto pelo pitoresco, as cores vivas das casas industriais e biofónicas arquiteturas efêmeras das decorações festivas. Mas a cultura popular, num país governado por um Estado central, é sempre um reflexo do gosto dominante adaptado às circunstâncias do dia. Uma coisa é certa: o melhor geográfico, sociológico, antropológico ou económico é sempre estrutural e legível no pragmatismo das opções construtivas e consequente no ecológico, no que costumamos chamar a arquitetura popular. Sem o saber, também podemos resultar e com ele acentuarmos a ideia de plural das linguagens novas que não desejavam eram complementares e nunca contraditórias. Por isso, não tentaremos nunca soldar a tradição culta ou popular, porque, como disse Rogers, é uma distinção que não nos importa. No meio rural, a cooperação dos lugares não produziu nenhuma forma ou linguagens únicas. Em lugar de aceitar um código linguístico universal, percebeu-se que para cada casa existiria uma adequação própria. Quer dizer que em Portugal, e no caso dos justiços, provavelmente, em plena regularidade, ultrapassamos o nacionalismo do produtor e o movimento interno. Terceira axioma. Terceira axioma. O modo de produção determinou as arquiteturas. Assim diria Karl Marx, ou qualquer dos historiadores da escola de Zanara. Os seus mentores, Marc Bloch, Fernand Braudel e Jorge Curie, criticavam os modelos historicistas que se centravam nos fenómenos políticos e na ação dos grandes homens. Em última análise, como referimos, adotavam os princípios definidos por Marx, procurando de várias formas a dependência dos fenómenos culturais e políticos das estruturas socioeconómicas. Eu ando por aí. Não me senti muito tocado pelos autores chamados da segunda geração dos análise, sou tocado pela primeira geração, que aliás reconheço que se ocuparam de muitas questões até então esclarecidas e esquecidas em algum lugar. É um pujante conjunto de tendências e de experiências de valor científico muito desigual, chamou-se a nova história. Mas como refere José Matoso, historiador português, a desconstrução de todas as suas modalidades e sublimou a incerteza e a dúvida acerca das conquistas do pensamento moderno, suscitou a revisão de muitas interpretações, até então consideradas exatas. Isto realizou o ceticismo no pano de fundo da análise a que se chamou pós-modernismo. Quarta axioma. O direito a liberdade também é um dos direitos do homem. Eu que inventei este direito do homem, que é fantástico. Um dos direitos do homem, tantas vezes considerado crime, é o direito geográfico, desde que o erro nos pareça verdade. E a realidade é tão complexa, tão vista, os homens tão diferentes, que é muito fácil mudar quando se busca a verdade. Esse erro pode ser altamente estimulante. Para os que comprovaram e que assim iniciam na negação um novo processo de pensamento. Mas é sobretudo importante para nós mesmos, porque é sinal de que podemos
vivemos se quisermos, se estivermos vivos, agirmos sem conhecimento e com isso mantermos com vida. Quando tentamos entender as razões estruturais da especificidade da arquitetura portuguesa, estávamos a abrir caminho no desconhecido. E a primeira coisa que fizemos foi calculá-la. Vivemos dias luminosos de assombramento. Normalmente em Portugal não é costume viajar para Portugal. Tirando uma hora a tomar banho com águas quentes, é sair de Portugal, não interessa. Viajar para Portugal é uma coisa muito recente e não é muito usual. Quando tentamos, portanto, entender as razões estruturais da especificidade da arquitetura portuguesa, estávamos a abrir caminho no desconhecido e a primeira coisa que fizemos foi calcular, foi percorrer essa zona desconhecida e vivemos dias luminosos de assombramento e espanto, como conhecemos Portugal. Às vezes acabávamos o nosso dia em qualquer shopping para, no meio da vulgaridade do momento, não sermos obrigados a continuar a refletir sobre tudo o que íamos visitando. Era obsessivo executar tudo o que visitávamos. Como dever que nunca nos deixava encontrar para tudo razões, semelhanças e dessemelhanças, por vezes confundindo tudo numa amálgama de contradições, onde os valores estruturais passavam desapercebidos. No furor desta almejada síntese, íamos descrevendo que nos parecia serem as qualidades generalizáveis de todo o universo dos edifícios que íamos orgulhando. Mas podemos escrever com sensatez. Parece que não basta ter apenas o desejo, sobretudo com a nossa intenção, para classificar, agrupar, identificar valores comuns. Em muitas ocasiões, a interpretação crítica do edifício continua o seu contrário. A sua própria negação. Aprendemos como é difícil a arquitetura, entender o essencial e desprezar o supérfluo, evitando que ele possa tomar a primazia. Acontece muito assim às vezes. Eu escrevo sobre arquitetura que o secundário seja o bloco principal e a leitura que se faz à leitura conversa. Eu sei hoje que não usei intensamente durante o dia de agora, quando eliminei tantas invariantes na arquitetura portuguesa. Quase tantas invariantes quantos os edifícios que eu visitei. Muito obsceno. O desenho é um instrumento próprio. Eu busco a liberdade. Isso aí eu não via passar, não buscou. Isto é o seguinte. A aprendizagem do desenho foi central na didática que inventamos na nossa escola. E por seu desenho transformou-se num tirano, uma espécie de sargento, um instrutor de guarda-corpo. Imagina que assim serão as pessoas de música, ou os instrutores exemplares. Uma das explicações míticas para a origem do desenho é referida por Plínio em 77 a.C., uma jovem que o amado se vê obrigado a abandonar desenho o contorno do seu perfil que a luz de uma lanterna projetou contra uma parede, para assim guardar um registro bastante fiel da imagem do seu amante. Estamos sempre das explicações, que têm por base os sentimentos, mas a ideia condensa perfeitamente numa imagem aquilo que de nós é mobilizado no ato de desenhar. A mente, a inteligência analítica, o sentido ordenador, a consciência de observar, mas também a sensibilidade, os afetos e o corpo, no próprio gesto de fazer. Desenhar é aprender a ver nascer, crescer, desenvolver, morrer, as coisas e as gentes. É necessário desenhar para levar ao nosso interior aquilo que foi visto e que ficará escrito na nossa memória para toda a vida. Escreveu o infatigável desenhador
foi localizado. É a constatação, o ato de desenhar o exercício do conhecimento. Mas o mais importante não foram os aspectos didáticos que acabamos de resumir. Antes disso, foi a nossa própria aprendizagem, quando andamos por montes e vales a descobrir a literatura portuguesa. O professor Távora, veja como é inteligente, dizia-me para me animar: viaje, não se preocupe com os livros. Os livros só servem para confirmar o que nós aprendemos sobre a vida. Eu também tinha na mente uma espécie de desejo de não perder nenhuma das ingredientes que dessa minha identidade própria à nossa arquitetura. Mas correu ao contrário. O desenho foi mostrando que, no final, tudo era mais simples. Quando nos pusemos na posição dos mestres pedreiros e entendemos as vicissitudes da concretização dos seus projetos, vicissitudes que se mantêm até os dias de hoje. Talvez tenha finalmente, eu próprio, talvez tenha finalmente defendado o vazio. Havia alguns aspectos, esperando ainda encontrar mais ao longo deste texto do que a escrita, mesmo quando necessita de uma operação diferencial, é como sempre um processo de rejuvenescimento do conhecimento. A literatura portuguesa, não sendo dúvida, vamos aproximando uma definição mais clara para a confusão que eu tinha no princípio. A literatura portuguesa, não sendo inovadora, constitui uma leitura transformadora, face a modelos e sistemas importados. Sendo um fenómeno de perturbação, é na forma como interpreta os modelos e os adapta à realidade que encontraremos a sua especificidade. Isto é novo, e fui eu que inventei. Desculpa a falta de modéstia. Mas o excesso de modéstia também é verdade. O sentido de eficácia que caracteriza a literatura portuguesa é o resultado do reconhecimento das próprias limitações da natureza económica e social e da urgência das necessidades. O seu processo fundamenta-se no considerável sentido prático e a capacidade de memorizar e reutilizar experiências. Este caráter genérico da literatura portuguesa pode verificar-se na forma como entende e se adapta ao terreno, bem como no uso equilibrado dos meios disponíveis para a produção, na aspiração permanente de assegurar a continuidade passado-presente, adequando os modelos do passado a novas situações, ou transformando-os em contato com outros, num processo sem soluções de continuidade, apropriando-se e reinterpretando ainda formas locais e assistentes de cultura. Como consequência, uma arquitetura tantas vezes representa estruturalmente conservadora. As débitas condições económicas e técnicas no nosso país tiveram como consequência que raramente se terminasse uma obra dentro do prazo. A durabilidade da indústria do problema. Por outro lado, a inércia de presença documental português não impediu de criar uma hipótese diversa, por vezes contraditórias. Foi conhecido pelo resto pelo referido tempo da humanidade. Andava muito tempo, o gosto mudava, não queria outra coisa, e aquele suporte inicial e aguentava as transformações do gosto e no entendimento arquitetura que ia mostrando. Tanto digo, este caráter genérico pode verificar-se na frente. Depois há esta praticidade, este empirismo na forma de funcionar, que eu acho que os brasileiros aqui presentes provavelmente vão achar que existe também uma arquitetura brasileira imaculada. Como consequência, uma arquitetura tantas vezes enraizante, digo eu, porque enraizante é parte de uma base antiga que portanto se continua. As débitas condições técnicas do nosso país foram como consequência de caráter que tiveram como consequência claramente se tornasse uma obra dentro do prazo de habilidade da indústria do problema.
outro lado, a inércia do processo estatal português não impediu o diálogo entre hipóteses diversas, por vezes contraditórias, fornecidos em resto por um fruto em cada lugar. No mesmo edifício encontramos às vezes sensações propostas contraditórias, diferentes. Parece impossível encontrar-se num edifício só. É muito bonito isto, e não é verdade, no arquitetura internacional. O ordenamento é, de uma forma geral, na arquitetura portuguesa, uma necessidade de objetivar conteúdos que os meios especificamente arquitetais não qualificam. Muitas vezes, e paralelamente à economia de meios com consequências da incapacidade de pesquisar ou de assumir os valores simbólicos significantes próprios do espaço onde a linguagem arquitetónica, recorre-se à decoração, que faz apelo a uma adesão mais emotiva e sensorial. Por razões e por valores diferentes, a decoração não é uma, que aliás é do seu perfeitamente cita, e o valor do norte de Portugal ou de Minas e de outras regiões do Brasil são interessantes exemplos de como um ordenamento cria um estilo decorativo que normalmente não tem correspondência em termos de concepção do espaço. A arquitetura portuguesa manifesta uma tendência claríssima e independente por uma leitura volumétrica simples, depurada e simples. Essa é sempre a mesma, não se muda nada. A decoração atualiza. A decoração vai atualizar. E o processo de transformação é muito. Estas últimas soluções correspondem ainda à dificuldade de síntese milimétrica e consequente tendência para a justaposição e não integração de diferentes figuras, que vai sendo uma constante arquitetura portuguesa, desde a colagem da torre da igreja românica original para a cabeceira autorizada da igreja gótica. Eu queria dizer isto porque eu queria insistir nisto. Há uma dificuldade grande na arquitetura portuguesa, não sei se não vou dizer nas arquiteturas, que é a panagem da arquitetura erudita, que é conseguir a integração numa espécie única de diversas impressões. Por exemplo, diversos problemas. Por exemplo, a arquitetura profissional do Pentágono temos na nave, temos no Papalamã, com o César, com o Pátio, com a apresentação de Paraíso, temos o Magistério, e eu acho que eu vou comentar mesmo, para apresentar o mesmo. O que é que faz a arquitetura francesa com isto? Integra isto tudo com continuidade de maneira transformada. Este conjunto de funções tão diferentes não já foi. Em Portugal, não se sabe fazer isto, não sabemos fazer isto. E, portanto, o que acontece é que já agora processo. Voltando a ver este problema de colagem, portanto, o que eu dizia é que as diversas valências funcionais funcionam com a autonomia, com a delas, e, portanto, se colocam às outras. Portanto, o processo de composição da arquitetura portuguesa é um processo de colagem mais do que um processo de síntese. Devia dizer que é uma arquitetura mais primitiva, os nossos objetores. Eu digo que não é preciso de uma vez isso. Não é primitiva. E, portanto, isto é uma forma, ao princípio, provavelmente, era uma questão de falta de qualidade do próprio mestre, não é capaz de fazer essa intenção. O que é interessante na arquitetura portuguesa é que esse erro, entre aspas, se transformou no erro. E passou a ser feito assim mesmo para o erro preciso. O hábito cria o gosto, a escala e a composição. Embora pareça redundante, reafirmar de forma simplificada, o que me parece mais importante do que foi dito a seguir,
também não autonomizar esta passada de texto do Adversários da Unida. Façam os Adversários da Unida, façam o fundo dos outros membros. Embora a arquitetura deverá ser significante e afirmativa para o instrumento de poder político ou religioso. É uma convicção natural e imediata considerar que a sua mensagem se transmite através da população, sobretudo sendo ela afirmativa. É assim também no meio, onde a decoração não contamina o espaço apoiado estruturalmente no gótico ou melhor, na concretização portuguesa dos bibliotecas. Se vocês forem a uma linha cultural de decoração, espaço fica resolvido com calor, normalmente bastante saudade e uma grande simplicidade do ponto de vista da construção. A brutal concentração decorativa número valoriza, tal como na România, os lugares providos de maior habilidade arquitetónica. Onde é que eu andei usar a decoração? Na ponta lateral. Lá está os lugares de maior importância de sua decoração. Em senso, retirando da construção os momentos especiais de pouquíssima concentração decorativa, os volumes valorizam um espaço muito materializado, fluindo por paredes totalmente cheias, com uma grande glorificação de volumes reduzidos a corpos adicionais de geometria oriental, no processo fomos descobrindo será constituído como um gosto nacional. A sua objetualidade e um sólido encontro com a escala apropriada conferem a estas arquiteturas um grande protagonismo, um grande protagonismo a nível territorial. Na realidade, reparem que isto é lógico. A arquitetura portuguesa é concentrada, as reuniões dependem muito simples. Esta objetualidade, isto garante uma certa objetualidade. Esta objetualidade dá uma importância da na organização do território. É o que acontece. Por exemplo, agora quero uma igreja por trás, e era trabalhar em público. Portanto, tinha uma iluminação decorativa completamente nada tem a ver com o voluntariado. O voluntariado servia para organizar o espaço territorial. Aquilo que chama de dificuldade sensibilidade, que acaba de explicar com as funções de governo, consequente tendência para a justaposição e não a integração dos diferentes caminhos, é uma constante na cultura portuguesa, tem, portanto, duas razões práticas. Não nos esquecemos dessa, não porque os pedreiros sejam dois, sejam todos, não isso. Existem duas razões práticas. A primeira é a existência de alguma dificuldade em projetar centros de grande complexidade, não mais em mestres pedreiros com uma formação disciplinar pouco erudita, embora presente. Os mestres pedreiros em Portugal foram presentes, e não nem da campanha, aconteceu que dizer, foram sentido uma maior profundidade em termos culturais. Desenhar uma igreja românica como um objeto único e proporcionado a partir de um conjunto de valências programáticas, tão distas, por isso há bocado, como capela menor, nave, torres e lados técnicos, que assim das torres há bocado, normal no nome francês, normal na probabilidade de nossa Portugal, na arquitetura medieval italiana. Por exemplo, a Itália. Não digo que os portugueses sejam alguns por italianos, não é nada disso, mas a Itália. Acho que a dissociação geométrica também existe, veja a torre de Pisa. O Basílico é uma coisa, a torre é outra coisa, o Monte é outra coisa, o cemitério é outras coisas. São factos bem diferenciados. Eu digo assim, isto é como estudo. Várias outras razões, mas acho que o estudo enfim, criticado a relação com o humorismo, económico e cultural, e a Itália é assim, também tem que ser classificada. E, portanto, a realidade é serve apenas para explicar o que se passa.
em Portugal, porque para nós sabemos que os modelos que chegaram foram importados de França, não de Itália, e por um parecer difícil que os nossos mestres tenham lido o Vitor, as razões são outras para aquilo que costumamos chamar dissociação do alimento. A construção é cara, a mão de obra um pouco qualificada e a necessidade é muita. Por isso inventou-se a construção de face, pela ordem que pareceu mais conveniente, e ficou tão bem no produto final. E mesmo quando não havia falta de dinheiro, assim se conclui que o hábito cria um gosto. Então o que acontece é que isto continua sem funcionar. Está, por exemplo, estranho de colagem de duas funções diferenciadas, acompanhamento com nada ao volume do utilizado na Igreja da Graça em São João. Em Tomás, por exemplo, outra situação, aqui está em Tomás, a torre constitui um volume autónomo, constitui um volume autónomo, um lado, e não integrado na nossa principal, como se tivesse sido construída em épocas diferentes, posteriormente. A torre, às tantas, aqui em Portugal, adota-se uma coisa que foi originada pela pobreza, pela insegurança, pela ignorância, adota-se isso com um gosto. E passamos a buscar os volumes fortes, escolares, e a composição, por exemplo, precisa para a Faculdade de Literatura do Porto, é exatamente isso. Portanto, integramos isso na arquitetura lírica. Na faculdade, para atenção já disse isso, 7 opções, 7 opções. É o último opção, não é mais passaram dos finais que conversa. A faculdade de literatura é um desenvolve a Suíça, em que a composição é toda feita por volumes separados, separados em alguns. Sempre assim, mas os arquitetos portugueses são densas e eficazes. Isto digo tudo, costuma-se assim. Também é um arquiteto português, e deve ser. A historiografia portuguesa tradicional tem sido ao centro de uma consideração que em Portugal se faz também na Europa, um dos mestres de encontrar valores marcantes na nossa tradição. Passou a dar a verificação dos sinais inequívocos da nossa identidade e, por isso, não nos convencemos no métodos próprios, os próprios por fazer, é buscar razões e métodos próprios para justificar a nossa especificidade. Não foi capaz de descobrir a sensibilidade e a erudição, como que os arquitetos, obviamente, convictos, não deveriam ao mundo da arquitetura, souberam responder às solicitações de uma sociedade permanentemente perturbada, com dificuldades no encontro consigo própria, dividida entre a necessidade permanente de criar a independência nacional e a vontade de não ser aliados dos movimentos culturais internacionais. Não é poesia. Conseguiu desejar um equilíbrio que a arquitetura só a arquitetura encontrará em Portugal. Talvez porque a poesia tivesse tentado o que a arquitetura nunca tentou, transformar o mundo, como o mínimo tratável a partir dos mais autênticos e profundos desejos do homem universal. A arquitetura respondeu a real. Vamos ver. Passou à frente, desculpa, não tenho importância, uma obra nossa por cá. Não tenho importância. Portanto, eu dizia, tentar a partir de uma a arquitetura respondeu ao olhar a partir dos lados do olhar. Os arquitetos, com o rigoroso sentido de serviço, foram eficazes e dóceis. Nós conhecemos muito o que tem acontecido nos governos da Inquisição. Mas também não se conhece nenhum que não tivesse um profundo conhecimento da arte de construir e que não tentasse transformar o útil, o chamado útil,
consensual em belo e por aí ultrapassar os limites da utilidade. Ainda hoje é assim. Afinal, são muito poucas as invariantes da arquitetura portuguesa. Para terminar, uma pergunta retórica. Pergunta retórica é uma interrogação que não tem como objetivo obter uma resposta. É uma pergunta académica, não tem como objetivo receber uma resposta. Ou pode receber várias respostas. Mas serve para estimular, digamos, a reflexão sobre determinado assunto. É para isso que servem as perguntas retóricas. O importante e o novo é que definitivamente o arquiteto contemporâneo, na contemporaneidade, portanto, é que definitivamente o arquiteto contemporâneo assumiu a poética e a artisticidade da sua ação como construtor. Antes disso, os mestres pedreiros eram uma espécie de pedreiros, aliás chamavam-se pedreiros, mais qualificados. Não tinham sentido de estar a produzir uma obra de arte, isto é, não tinham consciência de que podiam ser artistas. Eram construtores, simplesmente. E os construtores não tinham que ser artistas. Portanto, o que é novo na contemporaneidade é que o arquiteto assumiu a poética e a artisticidade da sua ação como construtor. Não era só saber construir, era preciso que a construção assumisse uma poética e fosse artística, digamos. É o que diz o Lúcio Costa, estou sempre a falar do Lúcio Costa, é o que diz o Lúcio Costa do Niemeyer, por exemplo, quando fala da artisticidade do Niemeyer, muitas vezes, que não é decorrente direta da construção. A arquitetura, enquanto manifestação artística, estou na retórica, vai adquirindo a sua autonomia em relação ao saber instrumental, enquanto o arquiteto ascende ao estatuto de artista. O arquiteto passa a considerar-se artista. E hoje temos a certeza absoluta que somos artistas. Do seu empirismo radical, a arquitetura passará a repousar sobre a sua profundidade conceptual, cultivada, mental ou subjetiva, ou sobre a sua consciência histórica. É por sermos assim arquitetos portugueses e provavelmente brasileiros, que a nossa arquitetura é tão considerada internacionalmente. Romper a racionalidade dominante das formas às fluentes racionalidades, defender o direito à subjetividade, é o que nós fazemos hoje, produzir manifestos, colocar-se até do lado do mau gosto, dos maus costumes, das arquiteturas pobres ou das efêmeras, das simbólicas ou das metafóricas, é um difícil caminhar em águas turvas, só respeitável-se suportado por uma grande pureza e uma nova ideologia fortemente ativa e militante, atento e simultaneamente agressivo e defensivo, para que não fique no limbo da irrequietude própria do artista com alta cotação de mercado. Um dia, para terminar esta história com esta, Manuel Graça Dias, que é um arquiteto de uma geração mais nova que eu, mas era um importante crítico da arquitetura em Portugal, infelizmente já falecido, ele dirigia uma revista de arquitetura, e que era da Ordem dos Arquitetos, e um dia perguntou-me se faria sentido no nosso tempo colocar a questão da existência ou não de uma arquitetura portuguesa. Não será, dizia ele, um ato retrógrado para esconjugar a globalização, ou é a reabertura tardia do debate central do nosso romantismo, cujo drama foi o de Portugal como povo, que só já tem ser imaginário ou mesmo fantasmático. Portugal é uma espécie de realidade indecisa, incerta do seu perfil e lugar na história, objeto de saudades impotentes ou pressentimentos trágicos, escreve o filósofo português Eduardo Lourenço. E por isso fui buscar o Eduardo Lourenço. E antes de vencer as dificuldades que senti para lhe responder, só me lembrava dele. E ele pergunta sobre si próprio. Acho esta muito bonita. Não.
Pronto, já passei à frente uma, mas agora acho que posso voltar para trás. Pronto, volta para trás. Este é o Eduardo Lourenço. Diz assim o Eduardo Lourenço: antes de vencer as dificuldades que senti para responder, só me lembrava do Eduardo Lourenço. E o Eduardo Lourenço pergunta a si próprio, pergunta sobre si próprio: como é que um homem nascido em São Pedro do Rio Seco pode ser outra coisa senão português? Pois é, Manuel, dizia-lhe eu, Manuel Graça Dias, pois é, Manuel, às vezes acho que vale a pena, no nosso tempo, continuar a pensar sobre isto. Outras vezes acho que com as alterações civilizacionais, a sociedade da informação, a circulação de ideias e meios já não faz sentido. Eu oscilo entre estes dois extremos, mas evidentemente estou sempre a tender para a minha própria história, com essa vontade quase ideológica que me mantém na tradição do meu próprio pensamento, ou tentando ser ou sendo algo coerente. Será que a expressão dos nossos arquitetos lá fora tem alguma especificidade a que possamos chamar nacional? Será que eles levam a arquitetura portuguesa, a chamada arquitetura portuguesa que a gente descobriu que não é bem claro que exista? Será que a expressão dos nossos arquitetos lá fora tem alguma especificidade que possamos chamar nacional? Eu penso que não. Assim, Correio da Graça fez o teatro em Toulouse, eu não estou a ver aquele teatro com ar nacional, não tem. Está muito bem em Toulouse. Aliás, há assim uma clara... Eu penso que não tem essa vontade de identificação. O que acontece é que essa vontade de identificação retirar-lhe a especificidade nacional. Assim, o que há na arquitetura portuguesa fora de Portugal é uma clara vontade de identificação com cada contexto particular. Os portugueses chegam ao sítio e reconhecem o sítio. E quando reconhecem o sítio, fazem como lá estava. Isto tem que ver com o património. Aliás, como diz Fernando Pessoa, um português que é só português, não é português. E acrescento o que eu próprio escrevi. O CIS é holandês, quando está na Holanda, é alemão, quando está em Berlim. Em certo sentido, isso leva-me a considerar que os portugueses continuam a ter uma capacidade de interpretação da cultura local e do seu sistema produtivo que lhes permite elaborar propostas apropriadas em qualquer parte do mundo onde exerçam a sua profissão, incluindo Portugal. Hoje, para os arquitetos, a saída que cada um encontrou no particular de cada projeto recolocou cada um perante si e perante uma realidade em processo intenso de fragmentação. É a melhor maneira de chamar, apesar de tudo. Recobrado o ânimo na sua ação criativa. Nunca se coloca a questão do internacional ou do nacional, do moderno ou do pós-moderno, do Porto ou de Lisboa. Coloca-se, sim, a capacidade, no caso ao caso da circunstância, encontrar uma identificação com o tema, com o lugar, ou na sua ausência, consigo própria. Isto são as qualidades da intervenção no património. Que, pelos vistos, não é uma especialização, tem que ver com tudo o resto. Portanto, talvez a arquitetura moderna, tardo-moderna, dê continuidade ao seu destino histórico, não sendo um estilo, mas resultado de uma atitude que reconheça o caráter temporário e local dos consensos, isto é, o entendimento da temporalidade ou o reconhecimento da historicidade da atividade do arquiteto. Isto é, passei por cima disto. Conclui finalmente que, tal como na arquitetura moderna brasileira, o nosso vínculo com a tradição deixara de ser, se alguma vez foi, literal, para ser, sobretudo, conceptual. Não é uma forma
É um conceito e um método. Não é uma realidade. Não é uma qualidade. É uma fatalidade. Vim. Não vim. Não sei, não passa. Não interessa. Passou. Vim do Porto, onde se encontra arquivada uma expressiva planta com risco de Salvador, agradecendo mais uma vez a paciência com que me ouviram. Um minuto, espera-se um bocadinho, pronto. Dedico estas minhas palavras à memória viva de Lúcio Costa. Muito obrigado.